Tudo isso agora, no Alto Tietê em Alerta com Edson Tavares. Boa noite, começa mais uma edição do Alto Tietê em Alerta. Pessoal, lembrando o Giro das Estrelas, a polêmica dos artistas que foram mortos. As mortes polêmicas desses artistas. E no Giro das Estrelas está quem? Está o Zacarias. Né? Cássia Eller, Gal Costa. Vamos falar. Clodovil. Boa noite, Corsini. Boa noite, Edson. Corsini, a polêmica aí que essa semana rendeu aí foi desses crimes que deram repercussão essa semana. O que acontece? Esse senhor de 65 anos, que é o Marco Luiz, ele foi defender o neto e acabou matando o inocente, acabou matando o Davi de 16 anos. O Davi, ele não tinha nada a ver com a situação, pessoal. Não tinha nada a ver com a situação. Ele foi separar uma briga, estava duas pessoas brigando lá, justamente por causa do futebol, não concordaram com o resultado. Aí o que acontece? Tava o Lucas e o Luiz Henrique estavam brigando. Né? E o Luiz deu uma pedrada na cabeça do Lucas, né? Do Lucas. Deu uma pedrada, começou a sair sangue lá. O vô, de vez de 65 anos, de vez de ir lá e apartar a briga, deu uma facada no Davi, que já estava separando a briga, o Corsini. Agora você veja bem. Tem a foto aí do Davi? O Davi, o inocente, amigos de ambos, ele era amigo de todos os jovens lá. Ele foi justamente separar a briga e acabou levando essa facada. Você vê, ele tinha 15 anos, é isso? 15 anos o Davi tinha. 15 anos. Ele chegou lá e falou, vamos parar com isso, separar a briga. Você pode ver ó, que ali estava confusão ali. Do Luiz e do Lucas. É isso, né, Lucas, né? Tava a briga dos dois. Lá, no momento, lá, justamente por caso banal, por causa do jogo de futebol. E o Davi, que estava afastado, não tinha nada a ver com a situação, foi separar a briga. Aí levou uma facada do avô do Luiz, né? Do Luiz. Levou uma facada, esse daí tem 16 anos também, menor de idade também, e acabou sendo socorrido, mas morreu, Corsini. Agora você vê, um vô, uma pessoa já de idade, esse daqui é a vítima fatal. Né? Então, um senhor aí de 65 anos esfaqueou um adolescente. Esfaqueou e matou. Por causa de uma briga O tema era futebol dessa briga. E, na verdade, o neto dele que deu uma pedrada no outro de lá. Né? Ele devia chegar lá, corrigiu o neto, não, pegou e deu uma facada na vítima, que foi o Davi. O Davi acabou sendo socorrido, mas faleceu. E no momento lá, eu acho que a polícia ouviu o Corsini, porque veja bem. E o que ele está fazendo ali? Aqui, ele escondeu, é o momento que, ele escondeu a faca embaixo do saco de lixo aqui, tá vendo? Ele escondeu a faca. Certo. Aí os jovens viu que ele já tinha atingido o amigo, agrediram ele, no momento chega a polícia, ele aproveita e corre. A polícia, de vez de dar voz de prisão para ele, ficou lá despachando o pessoal, né? Despachando o pessoal estava colocar o pessoal para correr e acabou dando vazão para esse assassino correr. Por isso que não deu uma prisão em flagrante, o Corsini. Isso quer dizer que, então, o Marco, ele já foi armado com uma faca? Já foi armado, já estava com a faca, que é esse de 65 anos. Né? O Marco, que é o avô, né? Esse caso veio de onde? Vem em Paulista, Zona Leste. Ele está em Paulista. Mas você vê o que pode ser a premeditação. Sim. Ele já foi com a faca, sabendo, então, que o neto dele, né? O neto dele alegava que estava sendo agredido, sim, mas ele já foi com a faca. Não, e a informação que teve que o neto dele é o que estava agredindo, tanto que ele que tacou a pedrada no Lucas. E um rapaz. E esse jovem aí, o Davi, ele foi separar a briga e acabou do nada levando essa faca no abdômen, né? Acabou morrendo. É um homicídio qualificado. Esse homicídio qualificado ele vai ser agravado por não dar chance à defesa da vítima, porque foi de surpresa. Sim. Meio cruel, porque foi a facada. Sim. E também vai se levar em consideração que a vítima tinha apenas 16 anos de idade. E lembrando que é filho único, viu, Corsini? É triste, hein? Banal, motivo fútil. Agora os policiais erraram, que ele chegou lá, viu que teria uma confusão, tinha uma pessoa lá ferida, em vez de saber que era o autor da facada, não, foi se preocupar e dispensar a multidão e deixou a pessoa cair lá, não procurou saber o autor. Mas ainda bem que foi identificado depois, né? Foi identificado. Tem um nome agora, tudo. Mas fugiu, né? Fugiu. Pessoa dessa de idade, em vez de ter vergonha na cara,
ir lá e colocar a paz, acabou agredindo uma pessoa e matando, né? Triste. Ô, Constantino, o próximo caso aí, esse caso, essa menina aqui, essa jovem aqui, a Ana Vitória, 24 anos. 24 anos. 24 anos. Muito bonita ela. É. Muito O que bonita. acontece? Esse caso veio do Baixada Fluminense, é isso? Né? Rio de Janeiro. Machado. Chegaram na casa dela, bateram o palmo, chamaram a Ana Vitória. Chamaram pelo nome? Chamaram ela pelo nome. Ela saiu, 2 pessoas, 2 suspeitos, 4 tiros nela, Constantino. 4 tiros. Os policiais foram lá, ela não tem assim nenhuma passagem pela polícia, né? Só que ela parece que tinha um envolvimento amoroso com o miliciano lá, o Vitinho, é isso? Com o Vitinho. E esse Vitinho, ele morreu no confronto com a polícia. E depois, quem assumiu o lugar do Vitinho foi o tal de Tubarão, que também morreu no confronto. Nas investigações, os policiais suspeitam que foi queima de arquivo, ela sabia de alguma coisa. Agora, você viu o que dá, aquilo que nós conversamos. A pessoa não deve nada para a justiça, é uma pessoa que estuda, mas se envolve com um bandido, uma pessoa errada, acaba sofrendo as consequências. De repente, morreu inocente porque escutou demais. Uma queima de arquivo que assim está sendo investigado. Porque é a característica da execução, né? Sim. Alguém chamou o nome Ana Vitória, sabia quem era, então ela estava identificada pelos executores. E nada levou, simplesmente dispararam nela e matou. Então, execução caracterizada. Porque lá tinha um laço, né? Estava tendo uma rixa lá de miliciano com facção criminosa, né? Que são completamente opostos. É por territórios, né? Por território. Dominação então, de você vê, ela é envolvida com bandido, né? Porque esse miliciano, o ex dela, segundo a polícia, morreu, ficou no lugar dele. O Tubarão morreu também. E ela saiu. Ela falou, alguma amiga, né? Porque a pessoa até que era pessoas da academia lá, que chamaram ela para ir para a academia, executaram ela. Você vê, 4 tiros. Então, acho que foi o que você falou. Acho que foi queima de arquivo, porque a própria polícia está dizendo que ela não era do crime organizado, né? Ela namorou já, né? Essas pessoas do crime organizado. Eu acho que ela, como você disse, ela sabia demais. Aquilo que nós estávamos falando. Arrumou um namorado. Procura investigar, tem passagem. É bandido, porque senão quem corre risco é a pessoa, né? Tem que investigar hoje, não é igual antigamente, né, Constantino? Hoje não está escrito, mas dá para saber a pessoa quando é envolvida no crime, morre um inocente, né, Constantino? Exatamente. Constantino, vamos pro próximo caso. Pessoal, vocês lembram daquele caso em Tubiara, Constantino? O inquérito concluído, os policiais chegaram à conclusão, o que acontece? O Thales, 40 anos, os filhos dele ficou em casa, a esposa foi viajar, ele colocou um detetive e chegou para ele que a esposa estava viajando com outra pessoa. Ele, revoltado, comprou uns galões de gasolina, espalhou pela casa inteira, lá, ficou com o isqueiro do lado dele, só que ele não meteu fogo na casa. Deu um tiro no filho, no outro filho e se matou, Corsini. Você veja bem, a polícia tem a suspeita que foi justamente por causa disso, porque ele descobriu que a esposa estava com outra pessoa, enfim, uma traição. Só que o detetive não tinha passado para ele as fotos, ainda não tinha concluído o final do desfecho dessa história. E a esposa, portanto, ela nem tinha chegado de viagem. Ele matou os 2 filhos, um de 8, outro de 12, e depois se matou, de 40 anos, o Thales. E ele é genro do prefeito. Né? Nós estamos até atualizando as pessoas, né, sobre esse caso que gerou polêmica. O laudo foi concluído, que caracterizou mesmo que o pai deu um tiro na têmpora de cada filho. Sim. E depois ele se matou. Um laudo de mais de 60 páginas, um laudo bem detalhado. E, infelizmente, foi concluído realmente que foi os 2 homicídios seguidos do suicídio. E ele era secretário de governo da cidade lá, hein? De Goiás, hein? É muito triste esse caso mesmo. Mas você vê, o que leva uma pessoa assim, a matar o filho assim? Será que é para a mãe sentir a dor? Só pode, né? A intenção dele seria, eu vou estar morto, não vou sofrer, e você vai estar viva e vai sofrer o resto da vida. Então, injustificável isso. E muito triste. Cara novo também, né? Enfim, agora acabou aí matando os 2 filhos, né? Coitados, não tinha nada a ver. Bom, é isso. Comerciais, diretora? Pessoal, vamos aos comerciais e voltamos na sequência.
No corre do seu dia, tem um lugar perfeito para dar aquela pausa que faz toda a diferença. No Terminal Norte de Suzano, você encontra os melhores salgados da região, sempre quentinhos, crocantes e prontos para levar. É a opção certa para quem precisa de uma refeição rápida, saborosa e sem complicação. E para completar, tem aquele churrasco grego suculento, feito na hora, do jeito que você gosta. Tudo isso acompanhado de um cafezinho para dar energia no seu dia. E se a ideia é refrescar, aproveite o nosso milkshake especial, cremoso, geladinho e perfeito para quem está na correria. Passa lá e experimente. Ficamos na Avenida Jorge Ben Maluf, em Suzano, ao lado da escada rolante. Atendimento de segunda a segunda, 24 horas. Pessoal, voltamos aos comerciais. Pessoal, o caso agora é mais polêmico ainda. Coutinho, lembra aquele caso que eu tinha comentado com você? Daquele jovem lá, irresponsável, isso daí, ó. Não. O que acontece, seu Coutinho? Ele está sendo já investigado, né? O que acontece? Ele fez mais de 100 vídeos sacrificando os animais. Mais de 100 sacrificando os animais. Esse irresponsável. O que acontece? Uma ONG de Mauá, que protege os animais, fez essa denúncia para a polícia, né? E ele que ele estava fazendo no Ceará, lá em Fortaleza. Aí postava. Ele postava. E essa ONG viu e falou: o quê? Vamos denunciar esse indivíduo. Ele fez mais de 100 vídeos ao vivo sacrificando os animais. Bem mais. E ele induzia também as pessoas a se mutilarem, se mutilarem. Então, você vê, um jovem irresponsável fazendo tudo isso aí, só que a polícia pegou ele. E o pai dele, tudo indica pelas mensagens, que era comparsa dele. Por quê? Quando a polícia foi na casa da tia dele, o pai dele pega e liga para ele e fala: ó, cancela, desativa esse número antigo, fica só com o novo. Porque a polícia vem na casa da sua tia. Você vê, o pai protegendo o filho para fazer as coisas erradas. Inclusive, está sendo investigado também, foi as pessoas que cometeu suicídio e ele instigava a pessoa a fazer isso. Então, ele está sendo investigado. Olha. Bom, ainda bem que ele não é menor, né? Não, ele 19 tem anos. 19 anos já, então ele vai responder por todos esses atos. Esse sacrifício de animal, maltratos, né? Os maus tratos aos animais, se for um cachorro ou um gato, a pena é de 2 a 5 anos para cada um que ele fez. Agora imagina, 100, mais de 100? Fora isso, você disse que ele instigava ao suicídio. Se ocorreu algum suicídio por instigação dele, ele vai responder pelo tribunal do júri, inclusive. Pelo tribunal do júri, a instigação ao suicídio. Automutilação, ele pode responder pelas lesões corporais daquela pessoa que se automutilou. A pessoa que se mutila... E menores de idade. Isso. É pior ainda. Bom lembrar que a pessoa que se automutila não é crime. Você pode se cortar aí, que não é crime. Você não pode me cortar, mas você pode se cortar. Não é crime. Mas quem instiga isso comete um crime. Comete um crime. E ele instigou. Quer ver? Mano, se puder até congelar a imagem aqui só para fazer o comentário, agora você veja bem. Isso daí veio de Fortaleza. De Fortaleza. E isso daí também incitava a violência, né? O Conselho por excelência. Né? Então, calculei que pelo menos a idade que vai pegar mesmo é 30 anos, se ficar preso, né, o Conselho? Mas aí vai acumular esses crimes, né? Agora a polícia vai investigar se houve suicídio na instigação que ele fez, as automutilações, que são as lesões corporais das pessoas, e os maus tratos animais de cada animal que ele fez. E o pai dele também, que avisou ele também, cabe alguma coisa do pai dele. Aí é que tá. Esse é um grande detalhe, Edson. Se o pai dele não participou dos maus tratos nem as instigações, o pai dele não vai responder por esconder o filho. Não vai responder. Ascendente, descendente, não. Agora, se houve uma fraude processual, conforme ele colocou aí, como que é, desativa o celular, aí é uma fraude processual. Aí pode ser que ele responda. Mas por ajudar o filho, a princípio, ele não vai responder. Não. Parabéns aí a ONG lá de Mauá que denunciou ele, né?
E os pais devem fiscalizar os filhos no Discord. Discord é a plataforma. Agora, uma coisa é certa, se eu fosse policial, a primeira coisa que eu ia fazer é uma tesoura, ia deixar ele careca, né? E vai ficar, para entrar na cadeia. Vai entrar, tem que raspar, né? Tem que raspar. Tem que raspar esse cabelinho dele Exato, aí para ser mais responsável, né? Esse canalha. Ô, Conselho, esse caso veio de Campinas agora, é da filha? É da filha. O que acontece, Conselho? Esse empresário aqui, ele tem 56 anos, né? O Ricardo Luiz, 56 anos. Aqui, tá vendo aqui? Esse carro é da filha. A filha, ela tá indo com ele, ó. Né? A Giovana Lopes, ela tem 20 anos. Não falou a idade, né? A filha, ela tá indo com o pai. Isso aqui, sabe por que ela tá indo com ele? Porque é um lugar ermo, não tem vizinhos. Não tem vizinhos. Ela induziu o pai dela a ir com o carro. Você vê, essa daqui é a Giovana. Esse é o pai dela. Ela induziu o pai dela a ir com o carro porque não tinha vizinho perto. Quando ele chegou em determinado lugar, veio um suspeito, que tudo a polícia indica que é o ex dela, né? O ex dela, o Hernandes, e deu 12 tiros. Ele deu 12 tiros neles, 12 tiros. Só que tinha duas armas. Uma pistola e parece com 38. Né? Deu várias intimações para ele, ele não compareceu. Na última que a polícia foi buscar ele lá, ele já chegou lá e falou, não, foi 12 tiros. E a polícia chegou a uma conclusão, Corsini, somente quem estava no local que tinha essas informações. Deu aquele famoso choque nele, ele acabou confessando ao Corsini. Falou, não, tá eu e ela, eu e a Giovana que cometemos o crime junto. A filha levou o pai para uma emboscada? Isso. Levou o pai. Olha. Esse caso aconteceu em janeiro, mas foi concluído agora. Então, o executor é o ex-namorado e disse que a filha traiu o pai para isso. Sim, isso foi em 2020, é isso? 2020 foi concluído agora, porque ouviu todo mundo, embora tenha a irmã dela que fala que ela não tem nada a ver, mas mentira, a polícia já desmentiu, falou que ela tem a ver sim, porque todas as informações chegou a ela e chegou também o namorado dela. Ela está presa, inclusive. Está presa. O pai que dava de tudo para ela, andava com ela de moto, esportes radicais todos, entendeu, Corsini? E agora seria um canal. Mas o motivo, falou o motivo, não? Segundo eles falam que ele era contra o relacionamento dele. Só que foi desmentido pela polícia, né? Parece que estão sendo investigados por herança também, viu? Na verdade, queria ficar livre, né, o Corsini? Tinha empresário, tudo. Agora você veja bem, ao que ponto que nós chegou uma filha fazer isso com o pai, um pai que dá de tudo para ela, Corsini. Você sabe que a pena dela, se condenada, vai ser maior do que a do executor. Do executor, né? Porque ela é filha, então ela é emboscada de um ascendente do pai, certo. E ela que bolou isso daí, tudo. Planejou e foi o executor. A pena dela vai ser maior do que o executor. Você vê, e por que a polícia descobriu? Porque se fosse simplesmente um assalto... Um latrocínio, né? Teria que ser um tiro ou 12 tiros. 12. E o que acontece também? Ela também entrou em contradição, porque ela pegou e falou, foi um suspeito só, mas foi 2 armas. Então a polícia falou, 2 armas, um suspeito só? E perguntou para ela, ele estava com o revólver só? Não, só estava com o revólver só na mão. Então teria que ser 2 pessoas, cada um com o revólver, então ela entrou em contradição. E o executor não levou nada? Não levou nada. Não levou celular, não levou carro, Parece que R$300 para disfarçar. Foi isso, Marcelo? R$300, roubou R$300 para disfarçar, né? E o celular ficou? Ele não levou o celular. Entendeu? Você vê. O pai que dava tudo, a cara do Bom, ainda bem que a polícia identificou, eles estão presos e que eles paguem pelo Demora crime cometido. muito tempo na cadeia, né? Embora você sabe a lei no Brasil como que é. Valdomiro agora? Ô Valdomiro, pode entrar? Notícias internacionais. Boa noite, Edson. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Edson, a notícia de maior repercussão internacional essa semana é o ataque dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Este último fim de semana, os Estados Unidos se uniu com o Israel e bombardearam vários pontos no Irã. E como nós já dissemos umas semanas atrás, né, que o Ayatollah Khamenei disse que se os Estados Unidos jogasse bomba lá, se guerreasse contra o Irã, ele ia bombardear todas as bases americanas próximas ao Irã. Isso que aconteceu. Os Estados Unidos bombardeou o Irã e o que eles fizeram? E o que eles estão fazendo? O Irã não está bombardeando os Estados Unidos. Está bombardeando as bases dos Estados Unidos que tem próximo a eles lá. Né? O Ayatollah foi morto, mas eles cumpriram a palavra. O Ayatollah foi morto, mas eles cumpriram o que o Ayatollah disse. Se jogar bomba aqui no Irã, nós vamos bombardear todas as bases que tem aqui próximo.
E foi feito. E o que acontece, Edson, essa guerra ela vai se prolongar, porque o Donald Trump disse que ele não vai parar os ataques, e os bombardeios nem começaram direito ainda, que o bombardeio vai ser muito maior. E ele disse que vai durar pelo menos 5 semanas esse bombardeio. 5 semanas. E por que eu estou trazendo essa notícia dessa guerra aqui? Por quê? Porque essa guerra está causando interferência no mundo todo. Uma das interferências é na economia. Sim. Por exemplo, se continuar a guerra, o barril do petróleo vai aumentar o valor. Sim. Que inclusive já aumentou, né? Já aumentou um pouquinho aí, acho que 10%, acho 8%, 10%. E tem economista dizendo que se essa guerra se prolongar, os barris de petróleo poderão chegar a aumentar 100%. Imagina, né? E por que está tendo essa interferência na economia mundial? Porque lá no Irã tem o Estreito de Hormuz, que tem uns 30 quilômetros de extensão lá. E é bem no Irã, lá no Golfo Pérsico. E o Irã ameaçou de queimar os navios, não foi nem bombardear, foi queimar, como disse meu amigo Dr. Ricardo. Ele está dizendo, o Irã está dizendo, se passar navio aqui nós vamos queimar. Sério? Sério. Por que esse Estreito de Hormuz interfere na economia mundial? Porque lá passa 20% de todo o petróleo distribuído para o mundo, petróleo e gás. Então, se fechar o Estreito de Hormuz, interfere em toda a economia mundial. E quantos civis já foram mortos lá? Já foram mais de 250, parece que só no primeiro ataque já foi 200 e poucos. Mais de 500. Mais de 500? Então, as primeiras informações eram 200, alguma coisa, agora já estão em 500. Em 500. E o Donald Trump disse que vai continuar atacando e não vai ter trégua. E disse que esse bombardeio que houve, que já foi intenso, não é nem o começo do bombardeio ainda que ele vai realizar. E só uma pergunta, o Papa tentou intervir também? O Papa não? Não, ele dá opinião, né? Opinião de que a guerra ele é contra a guerra, né? O Papa, ele fez um discurso na praça pedindo a paz, mas é o papel de um líder. Mano, que antigamente o Papa, ele falava, respeitava. Hoje não respeita mais o Papa. Antigamente o Papa tinha uma guerra, o Papa falava, parava. Principalmente Donald Trump, né? Ele já foi o presidente dos Estados Unidos que mais guerreou países em tão pouco tempo. Às vezes, país até aliado, ele manda bombardear. Então, não, essa guerra, pelo jeito, não vai parar. Antes, né? Ele vai guerrear outros países. E teve até o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, que disse, e eu compartilho com o pensamento dele, ele disse que devemos esperar o pior, porque coisas piores estão por vir. Eu compartilho o pensamento dele. E coitado do povo iraniano, que é o que mais sofre. É o que mais sofre. Mas fica de olho, vamos semana que vem você para ver o desenrolar desses ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, que está envolvendo outros países, né? Perfeito. Esse fica de olho. Boa pessoal, noite. Vamos comerciais, voltamos na sequência. Giro das Estrelas, Cursinho? Giro das Estrelas. Vim te mostrar a maior pastelaria de Suzano e tudo que ela oferece. Acompanha comigo. Aqui temos um ambiente super tropical para o melhor aconchego de toda a sua família. E agora vou te mostrar a melhor parte aqui do Gastrobar. Aqui temos para todos os gostos. Olha essa variedade! E aqui não tem essa de dieta não, viu? O meu hambúrguer é grande e caprichado. E se o clima esquentou, é claro, o chopp chegou. E para fechar aquela bela noite, um pastelzinho de Nutella com morango e um milkshake de pistache. E é claro que eu não ia deixar vocês sem o endereço, né? Tá aqui embaixo. Coloca no Waze e vem para Eremita Gastrobar. Eu te espero aqui. Pessoal, retornamos. Giro das Estrelas. Giro das Melhor Estrelas. hora que você gosta, né, Cursinho? É a hora mais divertida aqui do nosso programa. O que nós vamos falar primeiramente, antes de falar das mortes dos famosos, as polêmicas, nós vamos falar de outra polêmica no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados. Esse é o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, PCdoB. Ele foi ministro, já foi ministro do Lula, da Dilma. Ele é do PCdoB? PCdoB. Essa é a esposa dele, deputada do PSOL, a Fernanda Melchione.
Ela é deputada também? Ela é deputada pelo PSOL, Ah, certo. pelo PSOL do Rio Grande do Sul, né? São casados, ambos são casados. Só que ela descobriu que o deputado Orlando estava tendo um caso. Sério? Mas um caso com uma outra deputada. Então, olha só, o deputado traiu a esposa deputada com uma outra deputada, que é essa deputada do PSOL lá do Rio de Janeiro. Essa daí é irmã daquela outra lá, não? Não, não é da Marielle? É? Não é? Não, Parece, né? Parece, É. parece. Parece um pouco mesmo, parece. Então, desde 9 de fevereiro, a Fernanda, a deputada Fernanda, pediu aí o divórcio, né, do Orlando Silva, quando descobriu o caso com a outra deputada. O mesmo partido, elas são dos mesmos partidos. Eram amigas, não? Eram amigas, né? PSOL do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, e PSOL do Rio de Janeiro. Ambas eram do mesmo partido, Pô, mas inclusive. é tudo político, eles se entendem, Tudo né? político, né? Tudo Tudo você político, entende. né? Então, quando eu falo assim, é sacanagem no Congresso, aí eu não tinha visto uma coisa dessa Mas eu vou ainda. falar uma coisa pra você. É político, vai acabar em pizza. Vai acabar em pizza, né? Quem sabe, pizza. né? Que sejam Vai felizes. Só lembrando que a Thalíria, a deputada, Certo. ela nega que tenha tido um caso com o Orlando, tá? O Orlando fala que é fake news e a esposa traída, a Fernanda, disse que não vai comentar. Ela não negou, mas falou que não vai comentar o caso. E tá aí esse triângulo amoroso dos partidos de esquerda do Brasil. Mas o que você acha? Você acha que é verdade? Eu acho que pode ser verdade. As pessoas podem se apaixonar, Edson. Estão no mesmo local de trabalho. Bom. Apesar que eles não trabalham, né? Não. É uma vez por mês, uma vez por semana, mas pode acontecer. Agora, o Giro das Estrelas, nós vamos falar das mortes polêmicas de famosos. Sim. Então, tem a Gal Costa, o Clodovil. Vamos falar do Clodovil primeiro. O Clodovil, ele foi sempre muito polêmico na vida dele. Sim. Né? E ele foi eleito deputado federal, e como deputado federal, ele foi mais polêmico ainda lá. Certo. Né? Ele dizia o seguinte: eu não posso mentir para o meu povo, eu vou dizer tudo o que está acontecendo aqui Sim. dentro dessa casa. Né? Vamos passar aí umas falas polêmicas do Clodovil, lá na Câmara dos Deputados, quando eles falam. Eu pretendo diminuir o número de deputados na Câmara dos Deputados Federais. Mas não sou eu que pretendo. É uma necessidade premente. É muita gente, é muita despesa, é muito tudo, é muito isso e muito desentendimento. Pois bem, você viu, ele tá polêmico, Sim. polêmico. E mais polêmico ainda é quando ele deu uma entrevista aí pro Amaury Júnior, O Maurício Júnior. dizendo que Deus poderia levar ele, que ele não teria problema nenhum. Vamos ouvir também o que ele disse. Eu adoraria que Deus me levasse embora. Esse mundo virou uma merda. Eu quero que Deus me leve? Mas eu adoraria ir embora Agora? daqui, mas eu não vou. Claro, pra mim podia ser hoje. Que isso, Querido, eu não tenho medo de morrer, eu não tenho conta prestar nenhum com Deus. Eu não fiz nada de sujo nessa vida. Bom, a polêmica está na morte dele. O que acontece? Muitas pessoas estão dizendo que ele foi assassinado e não morreu Sério? pelo AVC. Não morreu. Porque na época falaram que ele era foi AVC. encontrado morto na casa dele. Em Ubatuba, né? Foi em Desfalecido. Em Ubatuba ele tem uma casa também. Mas dizem que ele descobriu uma rede de corrupção no próprio gabinete dele, demitiu todo mundo, ficou muito nervoso, demitiu. E no outro dia ele já apareceu morto na casa dele. Então essa polêmica. É polêmica, mas você vê, não fizeram nada, agora que não vai fazer, né? Exatamente. Então, Então vai dar. essa é uma polêmica aí do Clodovil. Ele já era polêmico na vida pessoal, polêmico também na Câmara dos Deputados Federais. E dizia claramente, aqui ninguém trabalha. Ele falava, Ele dizia. Não, era bem polêmico mesmo. Ele fez uma PEC, apresentou uma PEC para diminuir o número de deputados. Diminuir o número de deputados. Ele falou que tem muita gente aqui. O que seria decoro com esse algar? Porque parece um mercado, isso aqui representa o país. Eu não entendo que tanto barulho quando as pessoas estão falando. Esse aqui é o Ronaldo Esper. O Ronaldo Esper, O Esper é aquele que na verdade, era foi um, no cemitério lá. era um rival. Ele que furtou o cemitério lá. Os vasos no cemitério, Isso. né? Mas o Ronaldo Esper era meio rival do Clodovil. Ambos eram costureiros, né? Costureiros, e eles não se davam muito bem. Mas aí, o Ronaldo Esper ele disse o seguinte: olha,
Eu acho que o Clodovil foi assassinado, ele mesmo dizendo. Quer ver? Vamos ouvir o que ele disse. Eu acho que são duas hipóteses. Ou é um assassinato com fundo político, com alguém que não gostava dele, que ele estava criando casos lá em Brasília e tudo. Ou então ele foi assassinado por um garoto de programa. Porque ele estava varrendo a cidade, o elenco todo já tinha passado pela casa. O que não tem nada demais, cada um faz o que quer. Então, existe essa polêmica. Esse é o biógrafo do Clodovil, que também tem a tese do assassinato do Clodovil. É uma morte polêmica, a princípio nada foi provado, né? Então, sem provas que houve um homicídio contra ele, depois de tantos não há anos, como, não há como dizer. Depois de tantos anos, a pessoa fala assim, agora não tem prova, não tem nada. Exatamente. Então... Isso é o Zacarias. Zacarias é para mim, um dos mais engraçados dos Trapalhões. Sim, né? exatamente. Um dos mais engraçados. Juntamente com o Mussum, né? Juntamente com o Mussum. O Zacarias, o ano era 1990. Existia ainda muito preconceito daqueles que estavam com AIDS, né? Sim. Então, o Zacarias, ele escondia essa situação que ele estava, né? Que ele estava com a AIDS e escondeu, inclusive, dos demais Trapalhões sobre isso. Ele escondeu dos próprios amigos? Esconder. Tem um depoimento do Dedé Santana, que nós vamos passar aí, que o Dedé Santana ficou surpreso ao encontrá-lo, porque ele ficou um tempo sem ver o Zacarias. Sim. Aí os Trapalhões, ele, o Renato Aragão e o Mussum, resolveram ir lá visitar na casa dele. E olha a surpresa que o Dedé falou nesse podcast aí. Tinha um quintalzinho assim, uma escadinha. Quando ele abriu a porta, ele viu a gente. Aí não deu para... Estava pele e osso. Estava desfigurado. Nós falamos, pô, não é possível e tal. Aí falou, não, levar para o hospital. Vamos levar para o hospital. Aí ele só saiu dali para o hospital, mas aí não teve volta. Então, o Dedé viu que ele estava muito mal. A assessoria do Zacarias falava que ele está magro por causa de que ele teve que fazer um regime. Não dá, não é isso mesmo. Na verdade, foi a AIDS, né? A AIDS não mata, a AIDS que ela faz? Ela tira a imunidade. Sim. E você morre de outras doenças. O atestado de óbito dele foi alterado. Certo. Não foi colocado que ele tinha AIDS. Né? Na época foi o quê? Não, eles simplesmente rasuraram o atestado de óbito do Zacarias. Certo. Foi rasurado. Colocaram aí insuficiência respiratória e na hora de colocar sobre a AIDS, eles rasuraram. É porque naquela época não tinha o coquetel, né? A pessoa pegava igual o Cazuza, né? Entre outros, né? Lauro Corona também, né? Outro caso de repercussão foi a Cássia Eller. Cássia Eller. Falaram que foi de overdose, né? Todo mundo fala aí, ó. Droga mata Cássia Eller. Mas não foi, Edson. O que acontece? Ó, drogas, mais uma vítima. A revista Veja, à época. Então, todo mundo pensou que fosse a droga, mas no exame de ML não foi encontrada droga nenhuma. Não, saiu 26 dias após a morte dela. Então, durante todo aquele tempo da morte, Edson, fala, overdose. Sim. E depois o ML falou, olha, não tem droga nenhuma com ela. Não, mas quem fez o laudo na época, que saiu com esse laudo, a família poderia ter entrado com processo de indenização. Quem falou, né? Porque o que acontece? Quando ela morreu, já falaram de overdose. E daí não esperaram o laudo sair. Quando o laudo saiu 26 dias depois, falou assim, não tem droga nenhuma aqui. Então o laudo atestou ao contrário. O laudo atestou ao contrário. E poucos veículos de informação que informaram que ela tinha morta de overdose, voltaram atrás e falaram a verdade. Poucos. Né? E a irmã sempre batendo na tecla, não é droga, ela está 2 anos sem se drogar. 2 anos sem se drogar. E ela deu uma entrevista, inclusive, falando isso. Entendi, Cássia Eller. Grande cantora, hein? Grande cantora. Acabou? Lembrar ela. Acho que acabou o tempo, não dá mais? Então vamos fazer o seguinte, não deu tempo de passar o resto. Vamos fazer uma segunda parte, Emanuele? Vamos fazer uma segunda parte, semana que vem? Semana que vem. A gente pode falar de Gugu Liberato, né? Do Gugu, podemos falar de outras polêmicas. Do influencer... PC Siqueira também. PC Siqueira. Vamos falar. Vai falar dele também? Vamos fazer uma segunda parte. Tá perfeito. Acabou? Já era? Acabou. Cocine, boa noite. Pessoal de casa, boa noite. Fique com Deus.
Continue com a programação da RTT e até amanhã, se Deus quiser. Tudo isso agora. No Alto Tietê em Alerta com Edson Tavares.